Imagine morrer pelas mãos do inimigo e acordar no passado, com todo o conhecimento do futuro. Esse é Nieli, o protagonista de Tales of Demons and Gods, um jovem que já viu seu mundo ser destruído e agora tem a chance de reescrever tudo. Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Wes, e se você curte histórias de reencarnação, evolução de poder e um protagonista que não aceita perder, está no lugar certo. Prepare-se porque hoje vamos explorar um universo épico de Tales of Demons and Gods. Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Vemos alguns esquilos da neve brincando. O mundo fora da Santa Montanha Ancestral era ocupado por bestas do vento nevado. As pessoas que vivem na montanha não entram em contato com o mundo exterior há centenas de anos. De repente, um pássaro coberto por um poder de chamas captura um dos esquilos. Ali ninguém tinha conhecimento sobre o mundo exterior. Registros dizem que quando a humanidade estava em seu auge, haviam poderosos impérios, mas os mesmos sumiram. Devido à cidade estar escondida geograficamente, se manteve preservada desde a Idade das Trevas, embora sofresse vários ataques de bestas e precisasse enfrentar inúmeras e devastadoras guerras. A cidade sempre era reconstruída. Estas sublimes paredes eram um monumento indomável. Essa cidade é um símbolo de esperança para a humanidade. Ela é chamada de Cidade da Glória. Somos levados até uma escola. Os alunos observavam a professora em seus trajes chamativos e diziam: ouvi falar que a nossa professora, Shen Xiu, é uma espiritualista rank prata de 3 estrelas, da família sagrada. Essa é uma das 3 maiores famílias da Cidade da Glória. A professora dizia: espiritualistas demoníacos e lutadores possuem 5 ranks diferentes, sendo bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Cada rank é dividido em 5 níveis, a partir de 1 estrela até 5. Diferente de um lutador, que usa a força física, o espiritualista pode integrar espíritos e bestas demoníacas em seu reino da alma, podendo se fundir com eles durante uma batalha, ganhando um poder muito além de um lutador. Assim como meu espírito demoníaco é a raposa da chama escarlate. Naquele momento, a professora manifesta seu espírito demoníaco. Acontecem mudanças em seu corpo e uma poderosa aura laranjada aparece. Ela falava: após a fusão, eu posso controlar a sua força, além de ganhar habilidades do tipo fogo. Entre os espíritos demoníacos, a raposa da chama escarlate é uma besta de rank ouro. Isso significa que o nível mais alto que eu posso chegar como espiritualista é o rank ouro. Claro que depois de chegar em ouro, eu posso substituí-lo por um espírito demoníaco mais poderoso. Os alunos estavam animados após verem aquilo, mas entre eles, vemos um que estava muito calado. Uma aura sombria emanava de seu corpo. Os raios de luz perfuravam as nuvens, e é nesse momento que o garoto misterioso abre seus olhos. Ele acorda de repente e estava assustado. Ele se pergunta como suas mãos estavam tão pequenas e onde ele estava. Ao perceber a professora logo à frente, o menino se assusta. Eu estou no Instituto Santa Orquídea. Eu deveria estar cercado pelo sábio imperador e suas 6 bestas divinas. Usei toda a minha força e morri em batalha. Qual é o motivo de eu ter retornado ao instituto? Será que eu renasci? O garoto olha para o lado e vê seus amigos de infância, Lupial, Duzen. Eles ainda estão vivos, e também tem ela. Nesse momento, ele observa uma garota de cabelos roxos. E Ezium, ela também está viva. Eu realmente retornei ao passado. Isso não é um sonho. É isso, deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal. Meu livro, onde será que ele está? O garoto não consegue encontrar aquele livro e percebe que ele se foi. Ele sempre esteve comigo desde que eu o obtive. Quando morri em batalha, ele estava coberto pelo meu sangue. Deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal que me trouxe de volta ao meu corpo de 13 anos. Na minha vida passada, a Cidade da Glória sofreu ataques das bestas do vento. O guardião da cidade, Yemo, que era um espiritualista demoníaco rank lendário, morreu em batalha. Apenas alguns milhares sobreviveram e fugiram juntos para o deserto sem fim, ao leste das Santas Montanhas Ancestrais. Durante a fuga, muitas pessoas morreram uma após a outra. Vemos que eles sofreram diversas emboscadas feitas por monstros, porém as estrelas brilharam e a noite caiu, e sob a ameaça de morte, eles se aconchegaram juntos. Vemos que Ezium se apaixona por ele. O dia amanhece e sob o céu escaldante do deserto sem fim, os 2 jovens caminham lado a lado. Eles estavam sorrindo juntos.
viajaram pelo deserto sem fim. Se tornaram fortes por causa dos sorrisos um do outro, mas a felicidade não dura para sempre. De repente o silêncio é quebrado, o garoto se vira assustado e algo estava errado. Ao olhar para trás, já era tarde demais. O monstro surge das sombras, atacando a garota que tem seu corpo perfurado pelo sangue daquela criatura. O tempo passa e ele dizia: no fim, eu sobrevivi. Aquele garoto agora estava crescido. Após andar pelo deserto sem fim, viajei por todo o continente divino. Me encontrei com muitos humanos que sobreviveram às bestas demoníacas e tive muitos encontros estranhos. E também o livro do espírito demoníaco temporal. Pena que, naquele tempo, eu ainda era muito fraco. Quando a Cidade da Glória foi destruída, minha família e meus irmãos morreram na luta. E Ezium também morreu durante a fuga. Quando eu morri, desejei que pudesse ver os dias em que eu havia acabado de conhecê-la. Se os céus pudessem me dar uma segunda chance. E os céus responderam. Voltando ao presente, o garoto dizia em pensamentos: os céus me deram outra chance. Agora que voltei, definitivamente não vou deixar a Cidade da Glória ser destruída novamente. Se não fosse pela destruição da Cidade da Glória, Ezium, como a filha de um lorde, nem olharia para um membro de uma família em declínio como eu. Mas agora que eu renasci, isso não deve ser um problema. Embora eu tenha pouco talento, com o conhecimento que obtive na minha vida passada, elevar meu talento seria algo fácil. O garoto estava feliz, porém seu amigo pergunta: Nieli, por que você está sorrindo? Ele abraça seu amigo que há tempos não via e o responde: estou apenas feliz, é bom te ver, irmão. O outro garoto fica envergonhado e pede para ele o soltar. Nieli começa a rir e diz: não importa o que você pensa, no meu coração, você é como um irmão para mim. O menino percebe que aquelas são palavras sinceras, mas com vergonha apenas diz que ele era estranho. Enquanto isso, surge um novo assunto. Eu sei que você também é uma das nobresas da cidade, mas deixe-me te avisar, não tinha nenhuma ideia em relação àquela garota. Sua identidade é muito misteriosa. Quando ela entrou para a escola, o diretor organizou o dormitório dela pessoalmente. Eles estavam falando da jovem Ezium. O Nieli então diz: ela é minha mulher, eu vou protegê-la e cresceremos juntos. A garota nota que estava sendo observada e diz em pensamentos: esse cara da nobreza está me encarando há algum tempo. Se ele ousar mexer comigo, vai ver só. Na sala de aula, Ezium observa calmamente enquanto o rapaz de cabelo preso em rabo de cavalo parece intrigado com sua presença. Chen Yue nota a movimentação e encara o protagonista, porém Nieli olha de volta fazendo uma careta. Chen Yue fica furioso e em pensamentos, Nieli dizia: ele é da família sagrada, uma das 3 famílias principais, e pode ser considerado um gênio. Enquanto isso, a professora demonstrava os seus poderes, e o garoto dizia em pensamentos: em minha vida passada, Chen Yue estava sempre perseguindo a Ezium. E era dito que antes da destruição da Cidade da Glória, eles eram noivos. Em termos de família, eles combinam bem. Se a cidade não fosse destruída, eles definitivamente teriam se casado. Porém, quando a Cidade da Glória estava sob ataque, a família sagrada a traiu e fugiu. O que acontece é que a atual Ezium tem uma boa impressão sobre o Chen Yue, e ela olha para mim com descaso. Deve achar que sou uma nobreza inútil. Os seus olhares acabam se cruzando e nesse momento várias memórias invadem a mente do garoto. Momentos felizes e tristes entre ele e Ezium em uma vida anterior. Ele sorri e diz: não importa, graças ao livro do espírito demoníaco temporal, podemos nos ver novamente. Enquanto isso, Ezium diz que ele é estranho, e a professora observa a garota e diz em pensamentos: Ezium é filha do Lorde da cidade e neta do espiritualista demoníaco lendário Yemo, além de ter um campo vital ciano. Ela é um gênio raríssimo. Se Chen Yue pudesse se casar com ela, isso iria aumentar nosso poder na cidade. É por isso que o colocamos nesta classe. De repente, a professora desfaz sua forma demoníaca. Ela dizia: durante os próximos 2 anos, vocês todos serão meus alunos. Embora a escola tenha mencionado que todos os alunos são iguais, devo os informar da cruel realidade. Neste mundo, a igualdade não existe. Quando vocês crescerem, todos irão concordar comigo. Isso não é um conto de fadas. A Cidade da Glória é a única cidade que sobreviveu à Era da Escuridão. Portanto, somos a esperança da humanidade. Há 2 tipos de existência poderosas na cidade: os combatentes e os espiritualistas demoníacos. Dentre milhares de combatentes, somente um espiritualista demoníaco nasceria.
espiritualistas demoníacos são nobres existências. Neste momento, a Cidade da Glória possui apenas alguns milhares de espiritualistas demoníacos. Somos os guardiões da cidade. Combatentes e espiritualistas demoníacos são, como já disse, diferenciados pelos níveis bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Quanto maior o nível, mais poderosos eles são. Se um espiritualista demoníaco de ouro surgir em uma família, ela pode se tornar uma família aristocrata. Se um de nível ouro negro surgir, ela pode se tornar uma família nobre. E para se tornar uma família principal, deve-se haver ao menos 3 de nível ouro negro ou um lendário. Dentre os 36 de vocês, há alguns de famílias plebeias e outros de famílias nobres. Embora o início de vocês sejam o mesmo, seus status não são. Espero que todos tenham um nível de consciência. Um plebeu sempre será um plebeu. Querer se tornar uma nobreza é impossível, então desista de querer crescer e se tornar grandioso. Há níveis que não podem ser superados, mesmo entre a nobreza. O garoto nobre, Chen Yue, sorria e Nieli estava com um olhar sério. Ele olha para o lado e percebe seu amigo do Zen, que ao ouvir aquelas palavras estava furioso. Nieli pensava, embora as circunstâncias de sua família não fossem boas, Duze trabalhava duro. Mesmo sem a ajuda de sua família ou grande talento, ele ainda se tornou um espiritualista demoníaco de nível ouro, com a sua própria força. Durante a invasão da cidade, muitas nobrezas pensavam apenas em como escapar. Duze enfrentou uma criatura monstruosa sozinho. O protagonista fica furioso. Foram os plebeus, como o Duze, que lutaram pela cidade até a morte. Os primeiros que fugiram foram vocês, da família sagrada. O garoto encara a professora. Ele levanta a mão e diz: Professora Chentil, eu tenho algumas perguntas. A professora dizia em pensamentos. O pirralho que gosta da Yezi-1 resolveu aparecer. Qual é a pergunta? E sem hesitar ele dizia: a professora mencionou que a Cidade da Glória foi a única que sobreviveu à Era da Escuridão, que somos os únicos humanos vivos. Você tem alguma evidência disso? Alguma vez você saiu das Santas Montanhas Ancestrais e visitou o deserto sem fim, a Floresta Tóxica, o Pântano da Lua Sangrenta, o Golfo Espirituoso, a Montanha do Esplendor Celestial ou as Terras do Norte? A professora então responde: Montanha do Esplendor Celestial, Terras do Norte? Eu sempre estive na cidade desde que nasci, nunca fui a esses lugares. O garoto então diz: já que a professora nunca visitou esses lugares, como pode ter tanta certeza que somos os únicos humanos sobreviventes? Yezi-1 observava e os outros alunos, assim como a professora, ficam surpresos com aquelas palavras. Chen Yue observava o garoto com desconfiança, mas em silêncio, e a professora, furiosa, tenta manter o controle e diz: então quais evidências você tem para provar que não somos os únicos sobreviventes? O garoto sorri e responde: evidência? Deixa eu te contar uma história. Havia uma vez um sapo nas profundezas de um poço. Desde que nasceu, ele sempre esteve lá. Portanto, desde o começo, ele só podia ver uma parte do céu. Então ele alegou que o céu era somente tão grande quanto o buraco daquele poço. Mas o céu é realmente do tamanho do buraco. Então podemos dizer que o sapo estava olhando para o céu do fundo do poço. Os alunos da classe começaram a rir e dizem: olhando para o céu do fundo do poço, descrição bem apropriada. O Nieli é incrível. E em pensamentos a professora falava, dizendo que estou olhando para o céu do fundo do poço. Ele está me dando nos nervos. E Yezi-1 começa a rir e pensava: Nieli é bem interessante. O garoto observa que ela estava rindo e então sorri de volta. Ele pisca para a garota, que fica envergonhada. Seu amigo faz um sinal de positivo e pensava: contradizer a professora publicamente e ainda provocar a Yezi-1. Nieli, tira o chapéu para você. O garoto continua: professora Chentil, tenho outra pergunta. A professora, visivelmente irritada, queria saber que pergunta ele ainda tem. Ele então diz: você falou que um plebeu sempre será um plebeu. O Lorde Yemor também não era um plebeu quando mais jovem. Você não tinha ciência disso? A professora é colocada contra a parede mais uma vez, e todos da classe ficam em silêncio. De repente um garoto concorda: é mesmo, o Lorde Yemor também costumava ser um plebeu. Aquele homem chamado Lorde Yemor tem uma longa barba e cabelos brancos. A professora então responde: em todos esses anos de história da Cidade da Glória, o Lorde Yemor foi o único que conseguiu tal façanha. O garoto, sorrindo, coça a cabeça e diz: mas professora, a senhora não disse que isso é impossível? Você não está se contradizendo? Ele é um bom exemplo. Independente de sua origem, o potencial de todos é ilimitado. Nada é impossível desde que queiramos.
Chen fica surpresa com a ousadia daquele moleque e fica cada vez mais irritada. Ela dizia: espertinho, você acha que colocar as coisas desta maneira pode mudar a dura realidade? O caso do Lorde Emo é único. Você não vê quantos falharam, incapazes de ao menos se tornarem combatentes? Nieli, certo? Podemos considerar que você tem o sangue de uma família aristocrata. Vamos ver se você tem algum tipo de talento e qual seria. Ela abre um pergaminho e revela os dados do garoto. Nieli, campo vital vermelho, força vital atual 5, força física 21. Com seu talento, você poderá se tornar apenas um combatente de nível bronze durante toda a sua vida. Se tornar um espiritualista demoníaco é simplesmente impossível. Você é até mesmo inferior a alguns plebeus. Não é nenhuma surpresa que você haja desta maneira. Você está apenas tentando esconder a sua baixa autoestima. A sala reage com olhares de julgamento e com sussurros. E o garoto nobre chamado Chen Yue pensava: com esse tipo de talento, só poderá viver nas partes baixas da cidade. Se não fosse por Iezi-1, eu não viria para essa classe ficar junto desse tipo de lixo. A professora Chen continuava: com isso, você não ganhará nenhuma atenção, mesmo entre sua família. Mesmo assim, você ainda age de maneira rude com os mais velhos. Nieli abaixa a cabeça por um instante, mas então encara a professora e diz: professora, você acha que o tipo de campo vital pode decidir o futuro de alguém? Com este seu caráter desprezível, você deve apenas defender os dotados e zombar dos fracos. E ainda ousa falar sobre princípios. Você está apenas tentando esconder o seu caráter deprimente. A professora se assusta e grita: silêncio! Quem você acha que é para falar desse jeito com sua professora? Nieli a encara e responde: eu tenho vergonha de ter uma professora como você. Garanto que nesta classe há vários plebeus que irão exceder sua imaginação e irão obter conquistas inimagináveis. Ao invés de auxiliá-los pacientemente, você usou palavras duras para atacar a autoconfiança deles. Você não merece ser uma professora. E daí, se meu talento é baixo, haverá um dia em que eu me tornarei um espiritualista demoníaco lendário, como Lorde Emo, e me casarei com a mulher mais linda dessa cidade. Ele olha para a garota de cabelos roxos, Iezi-1, que fica surpresa e com vergonha. O garoto nobre, Chen Yue, o encara com raiva e a professora começa a rir. Esta é a piada mais engraçada que eu já ouvi. Alguém com um campo vital vermelho disse que quer se tornar um espiritualista demoníaco lendário. Até mesmo Lorde Emo, quando era mais jovem, possuía um talento incrível e um campo vital ciano. Você acha que o sucesso depende apenas de sorte? Ridículo! Ao invés de continuar falando, por que não começa a estudar seriamente? O garoto responde com sinceridade: eu sei que você me despreza, mas um dia irei fechar sua boca com fatos reais. A aptidão não pode determinar as conquistas de alguém. Usar os fracos para derrotar os fortes, para superar os céus. Nós praticamente já estamos desafiando o impossível, indo contra sua maneira. Os alunos plebeus olham para o garoto e sorriem. Nieli continuava: sem um coração guerreiro contínuo, sem a coragem para tornar o impossível possível, mesmo um talento extraordinário seria inútil. Professora Chen, que tal uma aposta? Chen pergunta o que ele queria dizer com isso, e Nieli responde: até o teste daqui a 2 meses, me tornarei um espiritualista demoníaco de bronze. Se eu falhar, irei sair da escola. Porém, se eu conseguir, então você deve sair. O que acha? Todos os alunos ficam surpresos com aquela aposta. A professora começa a rir e responde: mas que piada, realmente dizendo tal coisa? Você acha que pode aumentar a sua força vital de 5 para 100 em 2 meses? Mas Nieli claramente dizia: eu apenas fiz uma pergunta, você aceita ou não? Chen responde: sendo esse o caso, como eu não aceitaria? Eu não acho que um pirralho como você irá conseguir qualquer coisa. Quem você acha que é? Você fala demais. Que grosseria com sua professora. Pelos próximos 2 meses, você ficará de pé no fundo da sala e prestará atenção na aula. O garoto anda até o fundo da sala e diz: já que você aceitou a aposta, não se arrependa depois. Chen estava irritada e diz para o garoto: me arrepender? Mas que piada, não venha chorando depois. Os alunos rindo falavam: o futuro espiritualista demoníaco lendário foi punido, então ele não tem medo de sair da escola. Enquanto Nieli estava no fundo da sala, outro aluno chamado Duze observava em silêncio. Ele se levanta e anda na direção do garoto enquanto pensava:
Nieli também é da nobreza e foi punido por nos defender. Como eu posso continuar sentado? Duze fica do lado de Nieli e a professora diz: já que você gosta de ficar de pé, então fique com ele. Ao olhar para o lado, eles percebem que Lupial, o melhor amigo do garoto Lee, também estava ali. Ele pergunta: por que você está aqui? E o garoto responde: ficar sentado é bem chato e eu me sinto mais maneiro ficando de pé. Eu não posso? Nieli começa a rir e diz que isso combina com Lupial. Ele estava sério e confiante, agora que seus amigos o apoiaram. E de repente outros alunos se levantam dizendo: esse cara, para nos defender, até fez esse tipo de aposta. Nieli, ele parece ser alguém em que posso confiar. Irei apoiá-lo até o fim. Ao todo, 5 alunos acompanhavam Nieli e ficam de pé ao seu lado. Ele pensava: com todos estes parceiros, isso não é tão ruim. A professora então decide continuar com a aula. Ela revela os resultados do teste de força vital entre os estudantes. Yezi-1 possui um campo vital ciano com uma força vital de 86. Ambos, sendo Chen Yu e Xiao Ning, possuem um campo vital verde e força vital de 78. Em breve eles irão entrar no nível bronze de uma estrela. O protagonista, observando aquilo, dizia: que bom para eles. Porém os outros alunos estavam surpresos. Campo vital ciano, força vital de 86. Nós temos esse tipo de pessoas em nossa classe. Com talentos como esses, eles podem até mesmo alcançar o nível lendário durante suas vidas. Enquanto isso, o protagonista olha discretamente para Xiao Ningye e pensa: ela é descendente da família Xiao, uma das 7 famílias nobres. Seu talento não é superior apenas ao de Yezi-1. Antes da cidade ser destruída, ela já havia se tornado uma espiritualista demoníaca de prata. Ambas, Yezi-1 e ela, são os maiores gênios da nossa geração. Porém, para conseguir favores junto às famílias principais, Ningye foi forçada a se casar com um membro da família sagrada, o irmão mais velho de Shen Yue. Ela não aceitou isso e deixou sua família, indo para a floresta do Demônio Negro, na Santa Montanha Ancestral, e nunca mais voltou. Essa é a versão de Xiao da outra vida de Nielin. Ele dizia: se eu tiver a chance, com certeza irei ajudá-la dessa vez. A professora, porém, falava: no teste dos combatentes e dos espiritualistas demoníacos daqui a 2 meses. Espero que tenhamos alguns espiritualistas demoníacos de bronze de uma estrela. Eu e todos os outros do Instituto estaremos orgulhosos deles. Duze, ao lado de Lee, falava: uma vez que a força vital de um combatente ou um espiritualista chega a 100, eles são considerados como sendo de nível bronze de uma estrela. Alcançar este nível é difícil, tanto que muitos não conseguem durante toda a vida. Eles devem conseguir levantar rochas de 100 libras e quebrar troncos de espessura de um braço com um golpe, para poderem ser considerados um combatente de bronze de uma estrela. No caso dos espiritualistas demoníacos, isso é ainda mais difícil. Os campos vitais são divididos em 7 grupos de cores, sendo do mais fraco ao mais forte: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul celeste e índigo. Um humano normal normalmente nasce com a cor vermelha. Se tornar um espiritualista é praticamente impossível para eles. Pessoas com campos vitais laranja ou amarelo podem treinar a força vital de maneira mais eficaz, e aqueles com campos vitais verde ou ciano já são considerados gênios extraordinários. Os outros alunos comentavam: eles são os únicos que poderiam alcançar o nível bronze de uma estrela em meio ano. Quando isso acontecer, eles entrarão na classe oficial dos combatentes ou na classe oficial dos espiritualistas demoníacos. Já que ele é um membro da família sagrada, ele recebeu todos os tipos de elixires desde criança. Ele já ultrapassou os 90 de força vital, com essa idade faz tempo. Seria fácil ele aumentar sua força vital para 100 em 2 meses e já ser do nível bronze durante o teste. Chen Yue, com um ar de superioridade, observa: o Nieli não é nada, apenas eu a mereço. Ele se atreveu a apostar com minha tia que irá alcançar o nível bronze de uma estrela em 2 meses. Mas que ignorância! Você acha que isso é uma tarefa fácil? Um lixo com um campo vital vermelho fazendo este tipo de declaração. A professora também comenta: no caso daqueles que disseram que irão conseguir isso em 2 meses, quero só ver até onde irão chegar. Porém o garoto de cabelo laranja sorria e pensava: 2 meses? Isso é tempo de sobra. Lupial pergunta para seu amigo: Nieli, você gosta da Yezi-1?
O garoto confiante responde sem hesitar que sim. Lu Piao suspira. Yeziun é mesmo linda. E como você é meu amigo, eu não irei lutar com você. Mas como um amigo, eu devo te avisar. Yeziun é muito nobre. Não é algo que podemos nos comparar. Do Zeus interrompe dizendo: vocês poderiam ser um pouco mais realistas. Yeziun é um super gênio. Logo ela irá se tornar uma espiritualista demoníaca de bronze. Estimo que em 2 meses, após entrar na classe oficial dos espiritualistas demoníacos, sua cultivação de força vital irá aumentar drasticamente. Será que ela ao menos lembrará de vocês? O que eu mais odeio é essa atitude de vocês, constantemente pensando em como ir atrás de garotas, quando nem ao menos sabem trabalhar duro e treinar. Lu Piao se defende. O que você tá dizendo? Está nos difamando? Eu sempre estive trabalhando duro, ok? Eu apenas penso em garotas por no máximo metade do dia. Du Ze fica visivelmente decepcionado. É com esse tipo de pessoa que eu me envolvi. Porém, Nieli nem estava ouvindo o que seus amigos falavam. Ele apenas observava. Porém, Du Ze chama sua atenção. Nieli, eu recomendo que você desista. Ao invés disso, se concentre em treinar. No entanto, ele permanece tranquilo e responde: não se preocupe, estou bem ciente das coisas que quero fazer e elas irão definitivamente acontecer. O garoto responde: certo, não importa o que faça, sempre iremos te apoiar. Li então completa: Du Ze, Lu Piao, vou fazer com que vocês se tornem os mais poderosos espiritualistas demoníacos. Lu Piao inseguro responde: pode esquecer, eu tenho apenas um campo vital vermelho. Com a ajuda dos elixires da minha família, se tornar um combatente não seria um problema, mas se tornar um espiritualista demoníaco é muito difícil. E Du Ze responde: qual é o sentido de se tornar um combatente? Quanto mais longe você chega, mais difícil fica para treinar. E um combatente de tal nível não é páreo para um espiritualista do mesmo nível. No campo de batalha, um combatente lendário não é páreo nem mesmo para um espiritualista demoníaco de nível ouro negro. Você sabe que espiritualistas dão forças de combate poderosas. Lu Piao então pensa um pouco: não preciso me tornar um combatente lendário. Se eu pudesse me tornar um combatente de ouro, já estaria satisfeito. Nieli segura o ombro de seu amigo e diz: campo vital vermelho, e daí? Eu também tenho apenas um campo vital vermelho. E Du Ze fica curioso. Nieli, poderia ser que você tenha algum método de refinação da força vital para aumentar o nível do espiritualista? O garoto sorri e responde: apenas me escute, contanto que você não recue, você pode se tornar um espiritualista demoníaco poderoso. Du Ze diz que nunca vai recuar. Lu Piao então pergunta: isso vai ser problemático? Se eu puder me tornar um espiritualista demoníaco, eu não apanharia do meu pai toda hora. Du Ze fica nervoso, querendo se tornar um espiritualista e estar com medo de ser problemático para se tornar um, como não pode ser problemático. Nieli sorri e tranquiliza seus amigos: não é tanto assim, apenas precisamos de muito dinheiro. Lu Piao se empolga: se eu realmente puder me tornar um espiritualista, então eu investiria tudo isso. Eu economizei 2.000 moedas, que é o mesmo que as finanças de uma família plebeia. Nieli então fica sem jeito e responde: o que 2.000 moedas podem fazer? É claro que isso não é o suficiente. Você precisaria de pelo menos milhões de moedas, ou até mesmo dezenas de milhões de moedas. Isso deixa Lu Piao extremamente assustado e Du Ze entra em pânico. Após a aula, os garotos saem da escola e ele pertence à família Marca Celestial, uma família aristocrata relativamente em declínio. O mestre da família é um espiritualista demoníaco de ouro de 1 estrela. A receita anual da família é de cerca de 600.000 moedas. Os gastos anuais são muito grandes. Só os gastos com as taxas escolares dos jovens da família é em torno de 300.000 moedas. Sem outra escolha, além de vender alguns dos negócios da família para sustentar-se, a família agora luta para não encontrar seu fim. Apesar disso, toda a geração de jovens da família Marca Celestial está atualmente no Instituto Santa Orquídea. Apenas um membro excepcional da jovem geração poderia fazer com que a família cresça novamente. As ruas da cidade estavam cheias de pessoas e ele observava tudo aquilo que há tempos não via. Os comerciantes anunciam seus produtos, todos os tipos de cristais. Não percam, olha aqui a armadura de nível bronze com o padrão do vento nevado gravado. Por favor, deem uma olhada. Um grupo de garotos se aproximam impressionados. Eles perguntam quanto é a armadura de nível bronze e o vendedor diz que custa 60.000 moedas. Os garotos se desanimam, pois acham muito caro. O vendedor fala que essa é uma armadura de nível bronze com o padrão do vento nevado gravado nela.
O padrão do vento nevado foi desenhado usando o sangue de uma Banshee dos ventos da neve. O Banshee estava em seu auge quando foi morto. Um Banshee dos ventos da neve não é fácil de caçar. Suas características também fizeram com que essas luvas tenham uma forte habilidade de ataque. Essas luvas são definitivamente adequadas para um combatente ou espiritualista demoníaco do tipo vento nevado. Observando aquilo, Lupial falava: apenas uma armadura de nível bronze já custa 60 mil moedas. Imagine então as de nível prata ou ouro. Devem ser muito caras. Minha mesada mensal é de cerca de 500 moedas, então deixa pra lá. Lu e Duzê seguiam Nieli. Eles perguntam o que o garoto estava procurando, porém um dos garotos vê o Chen Yue. Ele aparece com um olhar calmo e confiante. Lupial também dizia: olha só, a Yezi-Yun está logo ali também. Chen Yue a observava enquanto a garota andava com suas amigas. Ele também olhava alguns itens e dizia: muito bom, eu ainda não tenho uma luva de nível bronze, embrulhe essas luvas para mim. O vendedor fica animado com aquilo e entrega um pacote para o jovem mestre. Chen Yue então estende sua mão e utiliza um anel mágico. Uma névoa surge ao redor de seus dedos e em seguida ele mostra o pagamento. Aqui está 60 mil moedas em forma de cartas. As garotas ao redor observam tudo em silêncio e ficam apaixonadas por ele. Porém os amigos de Nieli estavam furiosos. Aquilo é um anel interespacial. Embora seja pequeno, o espaço dentro dele é grande e você pode carregá-lo consigo. Ele tem até mesmo isso. Quando ele pegou as luvas, ele nem mesmo olhou elas e colocou dentro do anel. Tirano, gastando 60 mil moedas despreocupadamente e ainda possuindo um anel interespacial. Isso é simplesmente um golpe de bala de prata. Chen Yue olha para Yezi-Yun, enquanto Duzê dizia: Nieli, ele é rico e boa pinta, você não pode competir com ele. É melhor desistir logo. Nieli permanece em silêncio, com o olhar fixo, como se estivesse observando tudo e planejando o próximo movimento. Nieli apenas dá um leve sorriso e diz: Yezi-Yun não vai ceder por esse tipo de coisa. Nieli sabe que o que Yezi-Yun mais quer agora é a amizade. Em sua vida passada, Yezi-Yun sempre quis ser amiga de Xiao Ningye, mas ao invés disso, suas origens fizeram com que elas se afastassem ainda mais. Lupial falava: certo, parece que ela realmente não se importa com dinheiro. Que tipo de pessoa ela é realmente? Nieli, ela não curte garotas, não é? Se for o caso, é game over pra você. Duzê começa a rir, porém Nieli não dá ouvidos e diz que vai começar com o plano. Lupial vai comprar 2 bestas e 500 flechas. Bestas custam 160 moedas cada e as flechas custam 30 cada. Não seja enganado. Iremos nos encontrar no campo de treinamento da escola. Lupial então pergunta: Nieli, você já comprou isso alguma vez? Você parece tão certo sobre os preços. Nieli dizia em pensamentos: já que há o meu plano, eu é quem deveria ir comprar, mas minha mesada é de apenas 50 moedas, então me desculpem, amigos. Duzê iremos comprar grama de água negra. A dupla vai até os lugares onde encontrarão todos os itens necessários. Nieli também levou alguns agentes de fusão de classe baixa. Pouco depois, ao vasculharem uma colina, ele consegue a grama esmeralda. Duzê então pergunta: grama de água negra, grama esmeralda e o agente de fusão, o que você está planejando? O garoto então explica: grama de água negra possui um certo efeito de paralisação, mas sua eficiência é muito baixa. Geralmente é usada apenas em machucados para aliviar a dor. A grama esmeralda é um tipo de planta muito comum e ninguém descobriu sua utilidade ainda. Se usada com grama de água negra e o agente de fusão, ela pode aumentar e muito o efeito de paralisação da grama de água negra. Duzê ainda pergunta: o quão forte é o efeito da paralisação? E Nieli responde: não tem muito efeito em uma besta demoníaca comum. O efeito é mais fraco do que o de um agente de paralisação de classe baixa. Mas você já percebeu que as ovelhas de chifres nunca comem grama esmeralda? Duzê fica surpreso. Nieli, poderia ser que você é um alquimista? Em sua vida passada, Nieli possuía pouco conhecimento sobre alquimia, mas o padrão da Cidade da Glória é muito baixo. Eles não podem nem mesmo ser considerados alquimistas de verdade. Nieli sabe mais sobre alquimia do que os chamados especialistas da cidade. Durante suas viagens, ele encontrou a Floresta Tóxica, um lugar onde os habitantes sobreviveram a inúmeras bestas demoníacas venenosas. Esses sim são verdadeiros alquimistas. O garoto pensava:
Se comparado com os alquimistas da cidade, então talvez eu fosse. Ele responde para seu amigo que sim, e Duzé acha aquilo incrível. Nieli então falava: essa é a sexta garrafa, hora de ir para o campo de treinamento. Lupial deve estar nos esperando ansioso. Somos levados até um enorme portão, com esculturas de demônios entalhados. Duzé fica surpreso, esses portões são enormes. Então este é o campo de treinamento instaurado por Iemo e o diretor do instituto, que é um espiritualista demoníaco de nível ouro negro. Em pensamento, seu amigo dizia: campo de treinamento, eu só vim aqui algumas vezes. De repente alguém chega naquele lugar. Duzé fala que Lupial estava atrasado e se vira, mas ele tem uma surpresa. Quando Lupial aparece, ele estava com vários itens: flechas, bestas, um chapéu e armadura. Nieli, ao ver aquilo, gritava: eu disse que bestas e flechas eram o suficiente. Lupial, porém, responde: mas por quê? Eu finalmente consegui ficar com essa armadura de batalha. Nieli então explica: este lugar foi especialmente criado para aqueles abaixo do nível prata. Todo ano, especialistas da cidade capturam algumas criaturas de nível baixo e as colocam dentro do campo de treinamento. Os estudantes podem caçá-las para obter experiência pelos cristais e outros minerais. Primeiro, vão para a área de vigia para confirmar nossa identidade como estudantes. Assim poderemos entrar. Com nossa força atual, iremos caçar as ovelhas de chifres no campo de treinamento. Embora elas sejam herbívoras, vocês ainda precisam ter cuidado. Somos levados para a floresta. Entre as árvores surge uma enorme criatura, uma ovelha com chifres longos e aparência feroz. Seus olhos brilhavam na cor vermelha e Lupial observava com medo. Cuidado! Se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo dessa história. E é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.